Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos apresentar uma breve resposta a algumas questões que são recorrentes nos comentários do nosso canal. As questões são as seguintes. A primeira questão: você ficou 20 anos na Igreja Maranata e agora diz que está tudo errado. Então, você reconhece que mentiu por 20 anos, que enganou pessoas por 20 anos? Segunda questão: agora você então nega tudo aquilo que Deus operou na sua vida naqueles 20 anos? Você nega todas as operações do Espírito Santo daqueles 20 anos? Isso não é cuspir no prato que você comeu? É uma referência a uma ingratidão com algo que um dia foi de muito valor. Enfim, terceira questão: negar o que você ensinou por 20 anos, isso não seria uma falha de caráter? Bom, esse é o resumo daquilo que nós ouvimos com frequência e é claro que nós sabemos que as pessoas que dizem isso, elas estão apenas repetindo aquilo que elas também ouvem com frequência no âmbito da Igreja Maranata. Querem ver? Esse é o problema dos que caem. Pensam que o Espírito Santo e outros que querem acompanhar pensam que o Espírito Santo está com aquele ministério. Abandone isso, deixe para lá. Caiu, foi para lá. Deixa ir embora. Ele escolheu o que queria, ele abandonou a coisa mais preciosa, ele negou o dia que ele foi à frente diante de toda a igreja, ele não respeitou a tua vida, a ovelha. Aquilo que ele disse que depois de 20 anos mudou, de 30, 40, seja o que for, não justifica, porque ele levou 40 anos mentindo. Ele não tem direito, ele não tem valor. Esse homem não tem valor. Não é nem questão espiritual, é questão de caráter. Eu não posso pregar uma coisa hoje aqui e amanhã vir aqui dizer para telefonar para um e para outro para dizer que a obra está errada, que eu estou certo. Eu não posso fazer isso. Isso é uma falta de caráter. Como é que eu vou dizer que o Espírito Santo revelou nesses 40 anos e amanhã eu vou dizer que eu não creio? A linha do Espírito é muito séria e as pessoas pensam que mudando de lugar está tudo bem. Inicialmente, me parece que fica bem claro que no julgamento do presidente da Maranata acerca de outras pessoas, então quem sai da Igreja Maranata caiu da graça de Deus. Abandonou a coisa mais preciosa, negou tudo o que ensinou, estando à frente da igreja, e não respeitou as ovelhas que um dia estiveram sob seus cuidados. Bom, parece que esse recado ele está dirigido a pastores que se desligaram da Igreja Cristã Maranata. Segundo o presidente da Maranata, se um pastor sair da Igreja Maranata, então ele caiu. Não é isso mesmo? Embora ele não diga isso objetivamente e com clareza, é o que se pode extrair desse conjunto de palavras ditas por ele. Ele diz algo assim: caiu, foi para lá, deixa ir embora. Mas, meus irmãos, será que essa premissa utilizada pelo presidente da Maranata, ela é válida? Será que ela é verdadeira? É correto dizer que somente na Igreja Maranata há salvação? Se você disser que sim, que só na Igreja Maranata o homem pode ser salvo, então nós podemos concluir que o presidente da Maranata está certo. Mas se você, com a sinceridade de um cristão que já leu pelo menos o Evangelho de João, se você compreende que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Lembram? João, capítulo 1, versos 11 e 12. Então, se você reconhecer que a salvação ela está em Jesus e não em uma denominação em particular, então, se há salvação fora da Igreja Cristã Maranata, a informação dada pelo presidente da Maranata está equivocada. Ou seja, se há salvação fora da Maranata, então nós temos de reconhecer que o presidente da Maranata levou todos os ouvintes a chegarem a uma conclusão falsa. Ou seja, que um pastor que deixa a Maranata caiu. Vocês conseguem perceber o porquê? Eu já falei, porque a salvação ela não está em um lugar, mas ela está em Jesus. Pense bem, se o presidente da Maranata estivesse certo, isso implicaria dizer que todos os cristãos do planeta Terra
aqueles que viveram antes da Igreja Maranata ser fundada, em 1968, todas essas pessoas morreram sem salvação. Ou seja, os cristãos que viveram depois da Igreja Primitiva e antes da fundação da Igreja Maranata não se salvaram. Nem Lutero, nem os demais reformadores do século XVI, nem os cristãos que viveram após a Reforma Protestante, nem os cristãos que viveram o grande avivamento do século XVIII, nem os cristãos alcançados pelo pentecostalismo do século XX, e nem os milhões de cristãos espalhados pelo mundo hoje em diversas denominações cristãs que não seja a Igreja Maranata. Todos, sem exceção, todos foram e irão para o inferno. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Você realmente acredita que todos os cristãos do mundo que nunca foram da Igreja Maranata ou que, porventura, tenham decidido sair da Igreja Maranata, todas essas pessoas são caídas, andam errantes na terra e vão para o inferno? É assim que você acredita? Ah, mas você pode dizer que o presidente da Maranata ele estava se referindo apenas aos pastores que saem da Igreja Maranata. Você pode dizer que ele não estava se referindo aos milhões de crentes que congregaram ou que congregam em outras denominações cristãs evangélicas, certo? Mas vejam só, mesmo assim não faz sentido a afirmação do presidente da Maranata, por uma questão simples. Porque ao julgar como caído, o pastor que sai da Igreja Maranata, ele pelo menos teria que ter dito para onde foram esses pastores. Eles apostataram da fé, eles se divorciaram da fé cristã, ou eles simplesmente estão em outras igrejas cristãs evangélicas? Ora, se esses pastores referidos pelo presidente da Igreja Maranata, se eles estão em outras denominações cristãs evangélicas, e se você admite que há salvação em outras denominações que não sejam a Igreja Maranata, então, referir-se a esses pastores como caídos nada mais é que uma conclusão precipitada e falsa. Bom, se isso ficou claro, vamos em frente. Você se lembra que ele disse também que quem saiu da Maranata abandonou a coisa mais preciosa. Pense bem. Que coisa mais preciosa é essa a que ele se refere? Deus, Jesus, o Espírito Santo? Pense, meus irmãos, por acaso Deus, Jesus e o Espírito Santo só estão na Igreja Maranata? É isso que você crê? Quem levou você a pensar assim? A Bíblia? Deus? Jesus? O Espírito Santo? Em que lugar da Bíblia você tem uma só passagem, um só versículo que lhe dê autoridade para fazer esse tipo de afirmação? Se alguém fez você pensar assim, é porque certamente não usou a Bíblia, mas usou um conteúdo doutrinário que não se encaixa em nenhum ensinamento, nem de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo. E se você disser que recebeu essa informação do Espírito Santo de Deus, você vai cair em outra contradição. Por quê? Porque o Espírito Santo que inspirou os homens que nos deixaram os textos bíblicos é exatamente o mesmo Espírito Santo que nos faz entender que a salvação está em Jesus e não em um lugar em particular. Logo, o Espírito que revelou a você algo diferente disso não pode ser o mesmo Espírito Santo que revelou os escritos bíblicos sagrados. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Se alguém diz que um pastor que saiu da Igreja Maranata e que foi para uma outra comunidade evangélica, ele abandonou a coisa mais preciosa que existe, certamente essa pessoa ela está te passando uma informação falsa. Mas não para por aí. Vejam só. Ele negou o dia que ele foi à frente diante de toda a igreja. Ele não respeitou a tua vida, a ovelha. Aquilo que ele disse que depois de 20 anos mudou, de 30, 40, seja o que for. Não justifica, porque ele levou 40 anos mentindo. Ele não tem direito, ele não tem valor. Esse homem não tem valor. Não é nem questão espiritual, é questão de caráter. Eu não posso pregar uma coisa hoje aqui
e amanhã vir aqui dizer para telefonar para um e para outro para dizer que a obra está errada, que eu estou certo. Eu não posso fazer isso. Isso é uma falta de caráter. Vamos examinar esse discurso? A primeira coisa que é importante você saber é que há pessoas que realmente ensinam mentiras e enganam pessoas conscientemente. Elas sabem o que estão fazendo. Eu conheço muitas pessoas assim, mas há muitas pessoas que estão apenas ensinando aquilo que elas aprenderam como verdade. Se elas estão ensinando alguma coisa errada, elas não estão fazendo por mal, mas elas estão fazendo assim por ignorância. E eu também conheço várias pessoas assim. Este, por exemplo, foi o meu caso em particular por muitos anos. Eu confiava em uma liderança que havia me dado uma cópia de um mapa a ser seguido. Eu tinha comigo um mapa original, mas a minha liderança me disse que eu não precisaria do mapa original, porque ele era muito complicado, com excessivas indicações, e que as pessoas que tentavam entender o mapa original, elas acabavam se perdendo em suas letras mortais, né? Aqueles caminhos mortais do mapa. Além disso, elas disseram que a cópia que elas tinham me dado continha as principais instruções do original, além dos acréscimos de atalhos e de desvio que eles haviam criados, né? E isso simplificaria muito a minha vida. E eu não precisaria, então, do mapa original, mas apenas daquela cópia que eles tinham me dado. E como eu não podia estudar cartografia, eles não deixavam, e eu também não podia comparar o meu mapa com o de outras pessoas de fora do grupo, então eu simplesmente seguia as instruções daquele mapa e eu ainda era como um guia responsável por conduzir outras pessoas que vinham atrás de mim. Até que um dia eu desconfiei que aquele mapa não era um mapa confiável. Então eu fui dar uma estudada no mapa original e percebi que a cópia que eu havia recebido não batia com o mapa original. E mais, essa cópia ela estava me levando para uma direção errada. Eu pensava que estava indo para um lugar, mas eu constatei que a cópia do mapa que eu estava seguindo, ela estava me levando para um destino completamente diferente daquele que eu pretendia chegar. A partir daí, eu tinha de tomar algumas decisões que mudariam o meu destino. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem dessa história que eu contei é que a maldade ela não está em quem segue um mapa adulterado pensando que está seguindo o mapa certo. A maldade está em quem adulterou o mapa, em quem adulterou e entregou para mim, para que eu seguisse um mapa adulterado e ainda guiasse outras pessoas. Logo, com todo respeito, eu não posso concordar com nenhuma só palavra dita pelo presidente da Maranata neste áudio. Porque se alguém está usando um mapa adulterado e não tem consciência disso, ele não pode ser acusado de má fé. A meu ver, a má fé está em quem adulterou o mapa. Agora, deixando de lado essa ilustração, o fato é que se um pastor vinha defendendo e aplicando ensinamentos errados sobre questões espirituais, mas fazia isso porque estava seguindo uma cartilha da igreja e ele nem mesmo sabia que essa cartilha continha ensinamentos bíblicos equivocados, como esperar que esse pastor agisse de modo diferente, se ele estava na ignorância? Na verdade, enquanto esse pastor está errando por ignorância, ele é apenas mais uma vítima de quem criou a cartilha com os ensinamentos estranhos à Bíblia Sagrada. Agora, a partir do momento em que esse pastor descobre que está seguindo uma cartilha desconectada das maiores verdades bíblicas, o seu caráter realmente vai ser revelado. Mas será que o juízo feito pelo presidente da Igreja Maranata sobre o caráter desses pastores que saem da igreja, esse juízo que ele faz está correto? Pense na seguinte situação hipotética. Se você fosse um pastor e um dia descobrisse que você estava enganado e que, por engano, também estava mantendo outras pessoas no engano, o que você faria? Por exemplo, imagine que você estivesse em um determinado lugar ensinando às pessoas que só existe salvação na sua denominação religiosa
e que os demais grupos cristãos não passam de pessoas que estão vivendo uma tradição sem Deus, ou que são apenas movimentos que não obedecem ao Espírito Santo e que por isso essas pessoas estão todas caminhando para o misticismo e que vão terminar numa condenação eterna, no inferno. Agora imagine que um dia você descobrisse que tudo isso que você estava ensinando estava errado e que nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem a Bíblia concordam com isso que você estava ensinando. O que você faria? Opção A. Você continuaria a enganar as pessoas daquele lugar, mas agora conscientemente, e isso para não perder o seu cargo, a sua função, ou seus privilégios, ou quem sabe até o status que você tem nesse lugar? Opção B. Você sairia de fininho daquele lugar, desapareceria sem dar notícias e nunca mais apareceria nem mesmo para avisar ou alertar aquelas pessoas que continuaram ali andando no mesmo engano que você esteve um dia e que inclusive você ajudou a propagar? Opção C. Você assumiria o seu erro, mudaria de posição e passaria a defender a verdade, inclusive procurando alertar as pessoas que você deixou naquele lugar sobre o erro que você descobriu? Então, qual dessas alternativas você acha que revelaria melhor o seu caráter? Segundo o presidente da Igreja Maranata, somente a opção A revela um bom caráter. Já a opção B até seria aceitável no ponto de vista dele, desde que esse pastor saia da igreja e fique bem quietinho, sem abrir a boca, que ele não conte aquilo que ele descobriu para as outras pessoas que ficaram na igreja. Nós respeitamos o conceito de caráter dele, mas nós devemos registrar que o nosso conceito sobre o bom e o mau caráter é bem diferente do conceito dele. Segundo a nossa moral, a nossa ética, a nossa consciência cristã, um homem de bom caráter jamais faria uma adulteração bíblica, jamais criaria cartilhas com doutrinas e procedimentos extra-bíblicos, ou mesmo com supressões bíblicas, com o propósito de criar fundamentos para a criação de uma denominação exclusivista da salvação. Também, segundo os nossos conceitos morais e espirituais, é até admissível que um pastor ensine heresias por ignorância. Mas a partir do momento em que esse pastor tem consciência do engano, do erro, das heresias e continua seguindo a cartilha adulterada para não perder o seu cargo, os seus privilégios, esse pastor, segundo o nosso conceito moral e espiritual, não é uma pessoa de bom caráter. E por último, ainda segundo o nosso conceito espiritual e moral, um pastor que, depois de ter consciência do engano, do erro e de heresias que estava ensinando, sai da igreja, mas se omite e não se preocupa com as pessoas que ficaram para trás, que não se sente responsável por ter contribuído com o engano e não pensa nem mesmo em alertar as pessoas que ficaram para trás sobre este engano e que ele mesmo ajudou a propagar. No nosso ponto de vista, o comportamento desta pessoa, deste pastor, não revela um bom caráter. Enfim, mas nós não queremos ser os donos da verdade. Mas diante desta mensagem do presidente da Igreja Maranata, que expressa exatamente o mesmo pensamento de muitas outras pessoas que deixaram seus comentários neste nosso canal, eu decidi fazer este comentário com uma resposta padrão para todos os que têm o mesmo conceito sobre moral, o mesmo conceito que o presidente da Maranata. Essa é a minha resposta para essas questões. As minhas respostas são as seguintes. Sobre a primeira questão, que diz assim: então, você reconhece que mentiu por 20 anos, que enganou pessoas por 20 anos? Sim, eu reconheço que ensinei muitas heresias no passado. E isso me toca profundamente. Tanto que eu aproveito agora para pedir perdão a todos quantos eu tenha induzido ao erro, mesmo que eu tenha feito isso por ignorância, porque eu também estava enganado, pensando que estava fazendo algo nobre, seguindo, na verdade, a cópia de um mapa adulterado, seguindo uma cartilha de práticas e de doutrinas que não encontram apoio nas escrituras sagradas. Enfim, eu reconheço que errei, por ignorância, mas errei. E eu espero sinceramente que todas as pessoas afetadas pelos meus erros me perdoem por isso.
Mas como arrependimento não deve ser apenas uma expressão da boca para fora, antes ele deve vir acompanhado de atitudes que revelam que realmente houve uma mudança, eu criei este canal para corrigir as coisas erradas que eu ensinei por 20 anos. E isso não é uma coisa barata para mim. Isso me custa muito do meu tempo. Eu tive de suprimir algumas outras atividades que me dão muito mais prazer para poder me dedicar a este canal. Eu também tive de destinar tempo, esforço e dinheiro para responder ações judiciais que a Igreja Maranata ajuizou contra mim. E além de tudo, esse trabalho ainda exige muita paciência com aqueles que ainda não entenderam o propósito deste canal e nem aquilo que eu já expliquei nos diversos vídeos publicados. Mas enfim, se eu ensinei algo errado, nada mais justo que agora eu possa corrigir o erro com atitudes que revelem mais do que um pedido de perdão, mas uma questão prática de resposta a tudo que eu ensinei de errado. Agora, e aquilo que Deus operou nos 20 anos em que você esteve na Igreja Maranata? Você nega, então, esta ação do Espírito Santo? Não, não é possível negar a operação de Deus em minha vida e na vida da minha família. Mas hoje eu entendo que as bênçãos de Deus sobre nós nunca estiveram vinculadas ao lugar em que nós estávamos, mas as bênçãos sempre estiveram sobre nós, porque, apesar da nossa ignorância, havia sinceridade em nossos corações, havia um sincero desejo de andar retamente e de não nos deixarmos levar pelas vaidades e também de não negociar com a verdade bíblica. E por isso, assim que os nossos olhos se abriram, nós imediatamente tomamos uma posição para que Deus continuasse a nos abençoar. E isso aconteceu de modo que nós podemos comprovar que a bênção de Deus não está ligada ao lugar em que estamos, mas à nossa condição diante de Deus. Se você quer se certificar disso, basta lembrar do que Jesus disse à mulher samaritana. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21 a 24. E por fim, a terceira questão. Você então vai negar o que ensinou por 20 anos? E isso não seria uma falha de caráter? Bom, como nós já dissemos, eu acredito que a falha de caráter está em quem ensina algo errado conscientemente, em quem, mesmo consciente do erro, prefere a omissão, seja para preservar o seu cargo e as suas regalias, seja mudando de lugar e pensando que não deve mais se preocupar com quem deixou para trás. Agora, vamos encerrar então com esse trecho final da mensagem do presidente da Maranata. Vejam só. Como é que eu vou dizer que o Espírito Santo revelou nesses 40 anos e amanhã eu vou dizer que eu não creio? A linha do Espírito é muito séria e as pessoas pensam que mudando de lugar está tudo bem. Meus irmãos, com toda sinceridade, um dia eu realmente acreditei que tudo o que eu estava aprendendo e ensinando era proveniente do Espírito Santo de Deus, que eram revelações exclusivas para a igreja da qual eu fazia parte. Mas hoje eu preciso dizer, com todas as letras, eu não acredito mais nisso. E os vídeos do nosso canal mostram exatamente o porquê. E quanto às pessoas que pensam que mudando de lugar, ele diz, está tudo bem, de fato, não é uma questão de mudar de lugar, mas de mudar a nossa mentalidade. A mudança de lugar é apenas uma consequência. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até
o nosso próximo vídeo.